entrevista coletiva com Pablo Hortelado, mais uma do Copa 412. A gente já conseguiu fazer essa entrevista coletiva aqui com algumas pessoas, como o Juca Kfouri e o Guilherme Boulos, do MTST, e o Pablo Hortelado aqui vindo ao Copa, que é essa experiência aí de cobertura colaborativa de diversos veículos durante a Copa. É mais uma pessoa aí que tem uma trajetória de ativismo e nesse momento político aí do país é importante que a gente esteja conseguindo nesse espaço reunir tanta gente que consegue discutir, entende e luta aí pela mudança do Brasil. Então, só apresentar aí quem está participando: o Guilherme da Vai da Pé, Vinícius da Vai da Pé, a Flaviane do My Fan City, Jay, que é um pesquisador da Coreia, Marcos e Lívia. Elaine das blogueiras feministas. E o Correio da Cidadania e o Sacode também disseram que estão chegando, estavam vindo. Então, ao longo da entrevista, a gente vai aumentar aí a bancada de entrevistadores. E acho que para começar, eu queria já que o Pablo pudesse explicar um pouco melhor, até para quem não conhece tão bem o entrevistado, falar um pouco da sua trajetória, tanto de ativismo quanto na academia, e fazer uma pequena reflexão aí sobre esse momento, para o pessoal começar a fazer as perguntas, a gente fazer essa conversa. Doutor em Filosofia pela USP, né? Especializado em quê? Essa é uma boa pergunta em direitos autorais, eu acho. Direitos autorais, bacana. Então, essa primeira pergunta, eu queria que você falasse um pouco de como, antes mesmo de ser uma referência no assunto de mobilização um pouco de política, das manifestações de rua, como você se encaixou nessas lutas, desde a adolescência. Imagino que você está engajado em lutas de rua, em lutas políticas. Queria que você explicasse um pouco qual a sua trajetória no ativismo. De ativismo, então. Minha história no ativismo é dos anos 80, eu sou da geração do punk, que fez essa passagem para o ativismo no ano de 87, quando o punk se aproximou do anarquismo, principalmente do velho anarquismo sindical, quando os punks se encontraram com o Centro de Cultura Social ali naqueles anos de 87, 88. Então eu participei dessas mobilizações aí no final dos anos 80, na época da redemocratização, da nova Constituição, e segui uma trajetória de militância que depois passou no final dos anos 90 pelo movimento anti-globalização. Em seguida, depois a fundação, depois fundação do Centro de Mídia Independente, o processo que levou à fundação do MPL, uma trajetória mais ou menos essa, assim, uma trajetória que do ponto de vista assim da corrente ideológica, assim, na origem desse autonomismo brasileiro. Você começou pelo punk, então? Você dava skate e tal, puxou hardcore? Na verdade isso é antes do hardcore, porque nos anos 80 você tinha uma cena punk que era uma coisa só, inclusive que misturava com a cena skinhead. E essa cisão que a gente tem hoje, a gente teve duas cisões ali nos anos, que alguma coisa assim que vai entre 86 e 88, mais ou menos. Houve duas cisões. A cena punk ela se dividiu em duas, é uma cisão meio de classe entre os punks e o hardcore, que ficou uma coisa mais de classe média, não exatamente, mas um pouco mais de classe média, e o punk como uma expressão mais da periferia, que isso era muito misturado até então. Na verdade não tinha muita coisa na classe média, mas aí se constituiu uma cena na classe média, ela se cindiu, e essa cisão ideológica entre os punks e os carecas também, um ia para a esquerda e outro para a direita, que era meio misturado. Isso não estava muito bem definido ainda em 87, por exemplo.
87, 88, houve, quando os punks se aproximaram do Centro de Cultura Social e começaram a organização do sindicato, houve a tentativa de refundar a COB, que é o primeiro sindicato anarco-sindicalista, que é uma tentativa que quase que decolou nos anos 80, participei bastante, a gente tentou fundar o sindicato dos office boys aí naqueles anos. E aí os punks foram para a esquerda e os caracas foram bem para a direita. E aí aos poucos foram assumindo esse ideal assim, meio xenófobo, meio racista. Teve um marco que foi o 1º de maio de 1988, um ato que foi feito, que foi convocado pela CUT e que a gente foi junto, os punks, a gente fez a comissão de segurança desse ato de 1988. No 1º de maio, na época que os 1º de maio eram massivos, assim, a gente devia ter, sei lá, foi na Praça da Sé, sei lá, 30 mil pessoas, sem nenhum grande show. Na época que o movimento operário se mobilizava de verdade, sem nenhum tipo de atração musical por conta disso. Os punks foram fazer, e aí os carecas organizaram um ataque a esse ato. E eu acho que isso aí foi um símbolo, a gente viveu ali como uma verdadeira ruptura. Aí os dois grupos se cindiram, que eram um pouco misturados. Já havia uma pequena tensão, meio de gangue, mas ali se separou de um ponto de vista ideológico, porque os punks estavam como a COB, e estavam fazendo, que era a Confederação Operária Brasileira, estava fazendo a segurança do ato, e os caracas foram lá para atacar, e eles apanharam feio da CUT e dos punks. Isso foi em 1988. E por que aconteceu nessa... Como começou esse problema entre os punks e os supostos carecas? Então eu não sei do lado deles, eu não acompanhei do lado deles como é que foi essa mudança, como é que eles foram para a direita. Eu não sei dizer porque eu não acompanhava, eu estava junto com os punks. Os punks eu sei te dizer. Os punks eram uma cultura assim, muito de gangue nos anos 80, né? E era uma politização assim, meio confusa, era muito contracultural, muito antissistêmica, assim, mas num sentido meio existencial. E aí começou um trabalho de base do pessoal da COB. Houve isso, e eu não sei exatamente quem que nos levou lá para o Centro de Cultura Social, como é que começou, mas a gente começou a frequentar o Centro de Cultura Social. O Centro de Cultura Social tinha sido fundado pelos anarco-sindicalistas derrotados nos anos 30, né? Quando eles perderam a hegemonia do movimento operário nos anos 30 para os comunistas, eles optaram por essa via de centros de cultura. E o Centro de Cultura Social de São Paulo sobreviveu à ditadura Vargas, sobreviveu à ditadura do Estado Novo, depois a ditadura militar de 64, foi aberto, fechado, e continuou reunindo aqueles velhos militantes. E aí, por esses anos, aí 87, 88, foi um encontro da nossa geração. A gente era moleque, tinha 15 anos, 14 anos, tinha uns que eram mais velhos, né? Mas assim, a gente era basicamente adolescentes, punks, com esses velhinhos que tinham aí 70 anos, mais ou menos, 70 e poucos anos, que tinham militado no movimento operário, tinham participado de toda a história da construção, dos anos finais da hegemonia do movimento operário anarquista, e foi um encontro tenso, porque a gente vinha da contracultura, eles vinham do movimento operário, então eram aqueles caras, aqueles senhorzinhos de boné e suspensório encontrando os punks da periferia de São Paulo. Esses centros culturais, então, pode-se dizer que ainda hoje são, digamos assim, a organização anarquista no Brasil, posso dizer isso? Não, o Centro de Cultura Social, em São Paulo tem um, que é o Centro de Cultura Social de São Paulo, que ainda existe, a sede dele é ali perto da Praça da República, e ele permanece. Mas eu acho que hoje esses velhos militantes anarquistas, poucos ainda estão vivos, eu nem sei, eu estive lá recentemente, mas não vi nenhum. Já é uma geração mais nova. Os mais velhos de lá são os punks da minha geração. Como que esse centro, como que você vê hoje essa organização, até mesmo dos anarquistas, dos punks, que você viu também, em relação às movimentações de junho, em relação às movimentações recentes, sociais e até dos trabalhadores? Qual a organização que você vê assim? É que eu acho que isso aí deu origem nos anos 90 a uma série de outras coisas. Nos anos 90, essa porque você vê, o punk foi a primeira experiência no Brasil de convergência entre contracultura e ativismo político. Porque nos anos 60,
a gente teve a contracultura, assim, meio hippie, ela estava completamente desassociada da militância social. Assim, eram grupos antagônicos que tinham profundas divergências, assim, tirando um ou outro caso de gente que circulava mas foi muito raro quem tivesse transitado pela contracultura e pela militância social nos anos 60 e 70. No punk, quando houve essa aproximação no final dos anos 80, foi a primeira vez que a gente teve um movimento contracultural de verdade, mas, assim, lembrar que o punk é o hip hop, o que o hip hop foi nos anos 90, início dos anos 2000 foi o punk, era a cultura do jovem da periferia, pelo menos em São Paulo, né? Era um movimento muito amplo, muito disseminado, e ele se politizou bastante, assim, uma parte dele se politizou, mas essa parte terminou influindo, assim, contaminando o resto, né? Teve uma parte que realmente se politizou, virou militante sindical e tal, mas isso terminou assim transbordando para o resto da cultura punk. E ela se politizou e foi para a esquerda, foi para essa coisa do anarquismo. Aí nos anos 90, como eu falei, também teve... E aí no final dos anos 80, o movimento também se rompeu por uma questão de classe. Então houve essa cena hardcore que começou a se constituir em torno aqui perto, tinha uma casa de show que era Dama Choque, acho que chamava Dama Choque, dos anos 80, que ela começou a criar um pequeno circuito de classe média de hardcore, que era diferente do circuito dos punks, que passava assim, mais para essa coisa ativista. Bem, tinha os circuitos na periferia, de shows e tal, e tinha um circuito mais ativista que ficava em torno do Coreto, da Praça da República. E esses dois circuitos meio se separaram, houve uma separação de classe. Não é tão preciso assim, mas predominava a classe média nesse circuito de hardcore e predominava a periferia no circuito punk. Mas a politização, essa politização terminou afetando os dois grupos, né? Como eles se cindiram nesse período de politização, os dois grupos se politizaram à esquerda. Isso gerou vários efeitos nos anos 90, né? De iniciativas políticas, às vezes de só um desses grupos, às vezes misturando esses dois grupos. Isso vai dar origem a um meio ativista que vai atingir uma maturidade nos anos 2000, eu acho. Então, durante todos os 90, tem um período de construção, com a formação de grupos como a Juventude Libertária, o início das campanhas de apoio à formação dos grupos de solidariedade aos zapatistas, que começou nos anos 90 e tal. Isso vai se amadurecer com o movimento antiglobalização, 99, no ano de 99 e 2000. E quanto que esse movimento foi importante para a criação do conceito de mediativismo que a gente tem hoje? Qual a sua avaliação, como está posicionado o mediativismo hoje no Brasil? Eu acho que tem duas... Esse processo tem duas, né? Tem uma pré-história que está no punk, que tem a questão dos fanzines, que eu acho que junto com o movimento de rádios livres, a constituição dos fanzines é muito importante na evolução da imprensa alternativa, porque ela rompe com a ideia de simplesmente eu fazer um veículo diferente em termos de conteúdo, em termos de compromisso com as grandes empresas, com os financiadores, etc. O que tanto as rádios livres quanto os fanzines têm a ideia de que cada um deve fazer sua mídia, a ideia de retirar a mediação jornalística, né? Então não tenho mais, seja com os fanzines punk, que vem da cultura punk, seja com as rádios livres, a ideia de que tem que ter alguém que é um profissional dos meios de comunicação, que faz a comunicação e fala por você, ou que fala pelos movimentos, que fala em nome do sindicato. São as pessoas falando diretamente, né? O ideal punk do faça você mesmo, cada um tem o seu fanzine. Então todos nós da geração dos anos 80 tinha fanzine, tinha banda e tinha fanzine, né? Fazia parte da cultura punk. Isso nos anos 90 a gente vai ver também no movimento de rádios livres, que começa no final dos anos 80, que também tem essa ideia. Então constitui uma rádio livre, né? Eu acho que o exemplo mais desenvolvido disso aqui no Brasil é da Rádio Muda de Campinas, na Unicamp, né? Que é também essa ideia, né? Você entra lá entrava, né? Que ela foi fechada agora, não sei se reabriu a Rádio Muda, né? Entrava lá, você assinava uma lista e você ganhava 1 hora de programação por semana, você fazia o seu programa. Então todo mundo ao mesmo tempo escutava a Rádio Muda e fazia a Rádio Muda, né?
Então não tem essa ideia de ter um produtor, um jornalista, um mediador que fala em nome das pessoas. As pessoas falam e as pessoas escutam, né? E eu acho que isso está na gênese. Então, nessa cultura aí, nessa origem aí da interface entre contracultura e ativismo no Brasil nos anos 80, a gente vê nascer essa ideia, mas eu acho que ela vai amadurecer mesmo com o Centro de Mídia Independente, que é fundado aqui no Brasil. Eu acho que a nossa primeira reunião deve ter sido em fevereiro de 2000, quando a gente fundou, porque ele foi fundado em Seattle, acho que lá por setembro, outubro de 99, uns 4 meses depois a gente funda o Coletivo Brasileiro do Centro de Mídia Independente, acho que é um dos primeiros, um dos 5 primeiros. Ele estava relacionado com a iniciativa de Seattle, então? Estava completamente, porque se fundou, nos anos 90, se fundou várias redes de solidariedades internacionais, principalmente por conta do zapatismo. Então, houve a realização dos encontros pela humanidade contra o neoliberalismo, que os zapatistas, o primeiro foi em Chiapas, o segundo, deixa eu ver se eu me lembro, foi em Barcelona e o terceiro foi em Belém. Né, eles aconteceram durante os anos 90. E é nesse processo que se forja um movimento anti-globalização. Né, a ideia de você fazer um movimento global que unifique os movimentos sociais do mundo contra os encontros de cúpula que estavam promovendo o neoliberalismo, né, os encontros da FMI, do Banco Mundial, da OMC, ele surge no segundo encontro zapatista, que acho que foi em 96 ou 97, em Barcelona. Surge a ideia, é feito um encontro na Suíça, acho que esse sim foi no 97, no início de 97, e a partir daí esses movimentos, surge deles a ideia de fazer manifestações simultâneas contra os encontros de cúpula, né? Acho que o primeiro tem uma coisa em 97, mas em 18 de junho de 98 a gente faz o primeiro experimento assim verdadeiramente global, né? Estava tendo um encontro, agora era o encontro do G8, eu já não me lembro. Estava tendo um desses encontros de cúpula e a gente consegue organizar de maneira simultânea, acho que em umas 30 cidades do mundo. Inclusive isso é raro hoje em dia, mobilizações com esse tipo de objetivo. A gente vê mobilizações por direitos ou contra algo especificamente, mas não contra um modelo, contra um sistema como um todo. Né? Eu, por exemplo, nunca presenciei uma mobilização contra a empresa que é responsável pela diminuição dos direitos, e sim uma movimentação, por exemplo, por transporte ou por algo que seria um direito básico do cidadão. Você vê também talvez por uma despolitização, talvez por métodos de manifestações que foram se desenvolvendo, você vê que falta um pouco as mobilizações terem esse norte, né? A mobilização ter, por exemplo, um movimento anti-globalização tinha uma bandeira específica, que tinha, por mais que fosse difícil de entender, de passar a mensagem até para um público maior, mas é muito difícil ver hoje uma iniciativa similar a essa. Eu acho que teve um movimento pendular. Houve vários movimentos que reagiram e foram para questões locais por conta de certas dificuldades ou do que eles entendiam como limitações desse movimento anti-globalização. Porque vários desses movimentos que a gente vê hoje, que a gente vê nesse ciclo de lutas dos anos 2011, são de ativistas veteranos do movimento anti-globalização. Mas eu não estou entre aqueles que acham que a gente fazia no movimento anti-globalização uma oposição sistêmica abstrata. Eu acho que era muito concreto, a gente enfatizava nas nossas campanhas. Claro que a gente estava antecipando perigos, né? O processo, assim, havia uma parte do processo de liberalização econômica que já tinha tido efeitos, né? Por exemplo, no Brasil a gente já tinha passado pelas privatizações no governo Collor e depois no governo Fernando Henrique, que já tinham sido sentidas pelas pessoas. Aí nos anos 2000 a gente teve a reforma da Previdência, com a perda de direitos trabalhistas. Então tinha uma dimensão concreta que já tinha aparecido, mas quando, por exemplo, a gente fez uma campanha muito forte que a gente organizou no Brasil, que foi a campanha contra a ALCA, desde 99, mas principalmente a partir do ano 2000, era muito de antecipar. Então a gente olhava para o que tinha acontecido no NAFTA,
que tinha acontecido com o Canadá, o que tinha acontecido com o México. Quando firmaram um acordo de livre comércio com os Estados Unidos, falavam, ó, isso aconteceu, não é? Isso aconteceu, né? Houve um processo por exemplo, no caso do Canadá, houve um processo de quase conseguir a privatização dos Correios, porque era entendido que no contexto das regras de livre comércio trazidas pelo NAFTA, que um serviço público era concorrência desleal com serviços privados. Houve todo o processo da constituição das maquiladoras no México, que o processo de desregulamentação econômica fazia com que o capital fosse para onde tivesse a força de trabalho mais baixa e baixasse todos os padrões de proteção ao trabalho. E então a gente fazia uma propaganda dos efeitos do que esse processo de liberalização econômica já tinha causado em outros países, mas de uma maneira muito concreta, né? Então toda a nossa campanha contra a ALCA, ela foi construída antecipando, mostrando os efeitos sociais de proteção ao trabalho, de proteção ao meio ambiente, de privatização das empresas estatais, que é um patrimônio coletivo, né? Eu não acho que a gente fazia uma oposição ao capitalismo internacional, que era uma coisa abstrata. Eu acho que a gente fazia uma oposição que era concreta, focada nos efeitos concretos que esses acordos de livre comércio já tinham causado em outros lugares do mundo. Agora, houve muita gente que entendeu que essa campanha não conseguiu crescer na medida que ela deveria ter crescido, que o nosso movimento enfrentou certos limites por conta, digamos, desse caráter abstrato, que não era direto, que não era muito concreto, e várias dessas pessoas migraram para pautas muito específicas. Então a gente vai vendo, por exemplo, no caso da Argentina, as pessoas que estavam nesse movimento foram todas apoiar o movimento piqueteiro. Então o movimento piqueteiro, ele sofreu, digamos, a convergência desses ativistas do que a gente chamava de movimento global do final dos anos 90, e aqui a gente viu isso no MPL, né, que foi muito constituído no seu início por gente que veio do movimento antiglobalização. Você acha que sempre isso é um desafio em todas as mobilizações, para todos os movimentos sociais, que é a cobertura midiática, principalmente da imprensa formal, da grande imprensa, se a gente for colocar o nome. Esse tipo de mobilização, pelo menos foi uma coisa que ficou clara para mim no ano passado. Esse tipo de mobilização de movimento social que busca, que tem uma pauta única, mais específica, mais clara e dialoga mais fácil, mais didaticamente com o público maior, tende a ter uma cobertura da mídia mais... É mais difícil deturpar, é mais difícil desviar do foco, se você tem uma pauta concreta, uma pauta... Você fala no que diz respeito aos meios de comunicação? Sim. Eu não acho. Não acho. Não acho mesmo. Eu acho que do ponto de vista dos movimentos, por exemplo, se você quiser falar sobre a relação entre movimento, pauta única, pauta concreta, pauta mais ampla, do ponto de vista estritamente político, houve sim muita dificuldade no nosso movimento, por exemplo. Tudo bem, a gente era contra os acordos de livre comércio. O que significava? Bem, a gente era contra a ALCA e a gente era contra as negociações que estavam acontecendo na OMC, na Organização Mundial do Comércio. Como é que a gente demonstrava isso? A gente demonstrava fazendo mobilizações de massa simultâneas no mundo inteiro, tentando impedir a realização. Mas assim, qual era a nossa demanda concreta? Não tinha uma demanda concreta. A demanda concreta era puramente negativa. Não deu um passo adiante. Não é? E a gente organizava manifestações para não dar um passo adiante. Mas tinha muito pouca negociação concreta até onde podia ir. A gente não conseguia traduzir essa indignação, digamos, numa ação pragmática específica. Não é? Quem terminava fazendo um pouco isso, em nome dos manifestantes, eram algumas ONGs, mas elas não estavam muito empoderadas, elas não eram muito legitimadas pelo movimento, né? Isso é totalmente diferente, por exemplo, da experiência do movimento Passe Livre, né? Totalmente. O movimento Passe Livre, ele tem uma pauta muito concreta, uma reivindicação muito direta, embora ele, por razões da sua própria história, normalmente não negocie essa pauta, né? Normalmente o movimento Passe Livre, isso tem a ver com a história da constituição do movimento Passe Livre, embora ele não negocie essa pauta, que é quando há aumento da tarifa, né, lutar pela redução da tarifa, ou seja, que não se faça o aumento da tarifa, essa demanda assim, é muito mais visível, muito mais concreta do que era a nossa. Agora, os meios de comunicação não reagem de uma maneira diferente.
O movimento Passe Livre, por exemplo, aqui em junho, ele foi massacrado até o dia 13. Massacrado. Ele ficou 10 dias. Eu fiz o levantamento da cobertura para o livro que a gente fez, que é o 20 centavos. Né? A gente fez um tratamento bem sistemático da cobertura de imprensa nos 3 jornais nacionais, Folha, Estado e Globo, né? Nas 4 revistas e nas TVs. E assim, não há nada. Até o dia 13 de maio, por exemplo, nos jornais de São Paulo, o MPL ganha todas as capas dos jornais, desde que começa a campanha contra o aumento. Todas. E todas negativas. Ele apanha de todos os lados. Não há assim, nenhuma brecha, não há ninguém olhando com a menor simpatia. Para dizer que não, no próprio dia 13 de junho, o que acontece é que a Folha dá tendências e debates para o MPL. É o MPL falando por si mesmo. O resto é só cobertura crítica, não há nada. Aí, obviamente, depois do dia 13, há uma virada. Mas eu não vejo que o fato dele ter uma demanda clara tenha gerado um outro tipo de reação dos meios de comunicação. Na verdade, talvez seja exatamente o contrário. Quando a gente olha para a cobertura dos meios de comunicação do movimento antiglobalização, uma boa parte da cobertura era favorável a nós. Talvez o fato de ser meio abstrato e disso não representar um perigo muito imediato, talvez tenha feito com que uma parte, não era também toda a imprensa, mas uma parte da imprensa nos apoiasse. Quando a gente olha a cobertura dos meios de comunicação, os articulistas, muita gente viu o movimento com simpatia, muito mais do que viu, por exemplo, o MPL até a primeira metade de junho. Essa mudança na cobertura que você se referiu, você acha que isso foi a imprensa atrás de credibilidade para ela mesma, ou foi a cobertura não oficial, né, a cobertura que os próprios mediativistas faziam ali? Porque hoje, quando você acompanha uma manifestação, dependendo do tamanho dela, tem mais gente fazendo a cobertura do que simplesmente se manifestando. Você acha que essa cobertura alternativa teve também uma influência para que a mídia mudasse tão radicalmente? Eu vou dizer qualquer hipótese. Eu acho que teve alguma influência, mas não foi a influência decisiva. O que eu acho que aconteceu? O movimento Passe Livre, ele está há 10 anos, o movimento Passe Livre de São Paulo está há 10 anos tentando reproduzir uma revolta de transporte em São Paulo. Porque o que aconteceu? Desde Salvador, em 2003, depois Florianópolis, 2004, 2005, depois passando por Goiânia, por Belém, por Vitória, a gente teve faz 10 anos que a gente tem tido revoltas de transporte, que tem sempre a mesma característica. Quando aumenta a passagem de ônibus, jovens urbanos, normalmente da periferia, tomam as ruas de maneira mais ou menos espontânea, bloqueando as ruas e pressionando pela redução do aumento da passagem. Em várias cidades do Brasil, isso redundou em redução das passagens, mais notoriamente em Florianópolis em 2004, 2005, mas em outras cidades também. Então, tem um fenômeno social recorrente, regular, acontecendo dessas mobilizações por transporte. O MPL sabia que isso é um fenômeno social vivo, não é? E ele estava tentando organizar, digamos, essa reação espontânea da juventude contra o aumento dos preços de transporte. Quando o MPL ele refez, ou seja, organizou a campanha de 2013, ele falou, dessa vez nós vamos fazer acontecer. E mudou um pouco a estratégia da última campanha de 2011, pensando atos muito fortes, muito radicais, que acontecessem com pouco intervalo de tempo. Ao invés de fazer uma vez por semana, fazer a cada 2 dias, mais ou menos. Né? E essa mudança teve um impacto grande no sucesso da campanha. O que isso tem a ver com os meios de comunicação? O que eu acho que aconteceu foi que essa ação do MPL, ela expressa uma insatisfação muito grande da população com o preço e com a qualidade do transporte. E como é que você sabe que ela expressa? Porque faz 10 anos que acontecem revoltas populares de uma maneira regular em todo o território nacional, em grandes cidades brasileiras, embora ninguém tivesse dado atenção até acontecer em São Paulo e no Rio. Mas o MPL estava dando atenção, ele sabia que havia um processo espontâneo de oposição a esse processo de aumento das passagens. E quando ele começa a fazer esses atos grandes, intensos, não é? E com curto espaço de tempo, mesmo que os meios de comunicação cubram
de uma maneira negativa, as pessoas elas estão lendo os meios de comunicação falando baderneiros, estão fechando as ruas, não representam ninguém, é coisa do PSOL, do PST. Enfim, esse discurso dos meios de comunicação, por um lado elas estão escutando isso, por outro lado elas estão falando assim, tem gente indignada, tem gente indignada. Eles conseguiram colocar todos os dias na capa dos jornais, informação sobre as manifestações e na imprensa televisiva também. Então as pessoas vinham, a gente está falando do Jornal Nacional, nós tem dezenas de milhões de pessoas vendo o Jornal Nacional todos os dias. E elas ligavam a televisão e falavam, tem gente indignada, tem gente indignada, tem gente indignada. No dia 13 de junho, antes da repressão violenta da polícia à manifestação do dia 13, a Folha de São Paulo fez uma pesquisa de opinião na cidade de São Paulo, antes da violência, né? Os dados foram processados depois, e isso era uma quinta-feira, terminaram sendo publicados no sábado, mas a pesquisa foi feita na quinta-feira. Deu que 3/4 da população apoiavam a campanha contra o aumento. Então, na verdade, o jogo já tinha virado antes da repressão policial. O que aconteceu naquela repressão do dia 13? Os meios de comunicação em peso, de uma maneira orgânica. Eu tenho dificuldade de achar que foi espontâneo, que o editorial do Estado de São Paulo, o editorial da Folha de São Paulo, praticamente um editorial no Jornal Nacional, o Boris Casoy na Record, onde que ele está? Não sei se é na Record ou na Band, o Boris Casoy na Band, os 4 veículos pedissem uma intervenção dura da polícia, diretamente olhando para, no caso da televisão, o apresentador olhando para a câmera pedindo uma intervenção da polícia, né? No caso para conter os baderneiros do MPL. Aí a Folha de São Paulo faz. Naquela noite, independente da violência ou seja, houve a violência da polícia, mas houve também, quando se começou a processar aquela pesquisa de opinião, os meios de comunicação descobriram que eles pediram para bater com rigor uma polícia que já é descontrolada, que já não respeita os direitos humanos, que já é totalmente sem controle. Eles autorizaram ela a ficar ainda mais sem controle, para fazer o que quisesse, né? Eles pediram para a polícia bater sem dó num movimento social que tinha apoio de 3/4 da população de São Paulo. Isso gerou uma reorganização completa do debate político, porque eles tinham feito uma enorme cagada. Eles tinham feito uma enorme cagada, eles tinham pedido para bater numa coisa que tinha enorme apoio social. E a gente vai ver na sexta, no sábado e no domingo, dia 14, 15 e 16, uma completa reorientação dos meios de comunicação que advém do entendimento do fato de que a campanha era extremamente popular e ela tinha um apoio massivo da população. Quando você está falando de 3/4 de apoio da população de São Paulo, isso é muito mais do que tem o Geraldo Alckmin, muito mais do que tem o Fernando Haddad, enfim, qualquer governo, qualquer instituição da cidade. Você viu um cenário parecido com esse ano, por exemplo, que esse ano os protestos contra a Copa eles começaram bem parecido com o Alckmin, ele foi com o MPL encabeçando e tal, você teve protestos dos sindicatos metroviários, junto com a galera aqui do Contra a Copa, né, do movimento Contra a Copa, no dia da estreia da Copa. E teve aquela repressão absurda que a gente viu, que o protesto foi impedido até mesmo de andar no carrão, a polícia já estava metendo bomba, bala de borracha antes mesmo das pessoas se organizarem. As pessoas foram lá, tatuapé, rolou toda aquela confusão que a gente viu. E os seguintes protestos, a gente viu várias cenas de só violência, a gente não viu os protestos poderem acontecer. Vocês não acham que se assemelha muito com o que aconteceu no ano passado? Lógico, a gente tem uma conjuntura diferente, porque agora a gente tem a Copa, né? E a Copa divide as pessoas, porque o Brasil gosta de futebol e tal, tem toda aquela coisa. Mas você acha que o cenário, principalmente da polícia, você não acha... E tem muita gente hoje ainda, se você for reparar nos comentários dos grandes jornais, que está contra a Copa. Você não acha que esse cenário que a gente tem hoje, principalmente com a última manifestação, que foi a favor para liberar os presos políticos, você não acha que esse cenário está se repetindo mais uma vez? E por que você acha que talvez não ainda tenha ido para frente, as movimentações não tenham tido tanta visibilidade como tiveram no passado? Eu acho assim, que o que aconteceu no ano passado é um negócio totalmente fora de padrão. Isso não acontece de maneira regular. Teve uma pesquisa do Ibope que deu que 5% da população brasileira foi às ruas. 5% da população, 1 em cada 20 brasileiros foi às ruas. Isso é um nível de mobilização assim, pré-revolucionário. Isso não é uma coisa que acontece assim, nenhuma sociedade se mobiliza de uma maneira regular nesse patamar. Esperar que voltem os protestos de junho, da segunda metade de junho,
assim, é completamente ilusório. O que a gente viu em junho é tipo maio de 68 na França, é aquela explosão de mobilização que você não sabe de onde vem e por que veio, né? A gente até tem alguns elementos para entender como veio, mas assim, é uma coisa muito excepcional e eu acho que medir qualquer coisa naqueles parâmetros assim é injusto. Aquilo não vai voltar a acontecer tão cedo, ou se voltar a acontecer, não vai acontecer seguramente de uma maneira regular. Agora, para responder sobre o protesto da Copa, eu acho que o que aconteceu, houve muita falha, muito erro tático e estratégico dos movimentos que estavam organizando contra a Copa, né? Porque eles tinham tudo para ganhar volume. Tudo, as condições eram muito favoráveis. Metade da população brasileira no país do futebol estava em oposição à realização da Copa do Mundo até muito poucos dias da Copa começar. E os movimentos não tiveram, por uma série de erros estratégicos, eles não tiveram a capacidade de organizar essa insatisfação e dar uma expressão política sólida. Que tipo de erro você disse? Eu queria saber. Eu não sei dizer, não gosto de falar do movimento que você não participa, né? Eu, quando estou participando ativamente de movimento, é muito injusto. Mas assim, não sei, tinha que ter ganhado legitimidade social, tinha que ter conquistado forças políticas, tinha que ter mostrado mais presença de rua, tinha que ter construído. Eu não sei exatamente qual foi a estratégia, é difícil olhar de fora, assim. Só fui um participante de ir nas manifestações. Eu também acho que... Bem, houve um racha, né, no movimento, entre se não tiver Copas não vai ter direito, o Comitê Popular da Copa. O Comitê Popular da Copa, quando ele começou o processo de mobilização de rua, ele parou por uma questão, ele achou que houve erros na realização dia 15 de maio, não é isso? 15... Não, acho que começou a divergência naquele 25 de janeiro. Não, eu sei, mas o primeiro ato do comitê foi no dia 15 de maio. Foi um ato que foi disperso muito rapidamente. Eles não estavam preparados, o Comitê Popular da Copa, para aquela dispersão tão rápida. Foi extremamente frustrante, deve ter tido 5 minutos de manifestação. Então, eles estavam construindo um processo durante muitos anos, assim, que foi abortado. E aí, eu não sei exatamente qual o entendimento deles, que eles optaram por não fazer outros atos de rua. Eu acho que eles eram um grupo que tinha mais legitimidade para fazer essa mobilização. E eles não deram sequência, por entendimento, não sei direito, se eles não entendiam que eles não tinham conseguido converter em pautas concretas, se eles achavam que não tinha possibilidade de resposta, que o nível de repressão estava grande demais para o que eles podiam conseguir. Eu não sei qual foi o entendimento deles. Mas o fato é que esse movimento, seja o Comitê Popular da Copa, seja se não tiver direitos não vai ter Copa, não foi capaz de organizar uma insatisfação que estava na sociedade brasileira, estava claramente presente na sociedade brasileira e que podia ter sido expresso num nível de mobilização mais alto, eu acho. Você não acha que esse cenário, por exemplo, dessas greves que estão acontecendo recorrentemente no Brasil, a gente teve a greve dos metroviários, a gente teve a greve dos ônibus, a gente teve a greve dos professores, servidores públicos, dos penitenciários, dos servidores das penitenciárias, a gente teve uma porção de greves, os professores, a gente teve uma porção de greves esse ano. Por que você não acha que talvez não falte uma união entre essa cena dos trabalhadores em si com os movimentos sociais para dar um up para essas manifestações? Eu vi, pelo menos pelo que eu vi desde o começo de janeiro, eu não vi muito essa organização entre as greves dos trabalhadores e os movimentos sociais, a juventude e o movimento estudantil principalmente. Você não acha que falta mais um diálogo entre essas duas pautas? Assim, a única greve que eu vi que as pessoas aderiram mesmo foi a greve dos metroviários, que foi agora. Agora, dos professores, você via a manifestação dos professores, óbvio, você via alguns movimentos sociais, só que você não via tipo, o Comitê Popular da Copa junto, você não via essa galera toda junto fazendo uma mobilização grande como eles queriam fazer. Eu não sei, eu achei muito estranho. Eu acho que esse pode ter sido um dos possíveis erros táticos. Como que você avalia, mais ou menos? As coisas elas são interligadas, né? Eu acho que essas greves de trabalhadores, uma boa parte delas foi feita contra a direção dos sindicatos. Uma boa, pelo menos metade dessas greves, as direções sindicais não queriam. O que é excelente. Isso tem a ver, isso é um legado de junho, né? Porque junho foi uma vitória, né? Embora várias pessoas não vejam como uma vitória, junho foi uma vitória. Junho a gente teve, a pesquisa da Folha mostrou que 70% da população brasileira que vive em cidades com mais de 200 mil habitantes teve redução de tarifa. Isso é uma vitória absurda. Em termos materiais, aí a gente está falando, é quase um Bolsa Família, em termos anualizados. É quase um Bolsa Família conseguido num golpe. Num golpe, em uma semana você ganhou isso no Brasil inteiro, em cidades pequenas.
Teve um monte de cidades do interior com 10, com 20 mil pessoas que a Câmara Municipal foi ocupada e que as tarifas foram baixadas por meio da mobilização popular. Isso é um aprendizado muito forte, né? Todos nós que moramos aqui em São Paulo, todo dia a gente passava lá o bilhete único, via R$3, e quem estava na manifestação falou, porra, foi eu que consegui isso. Isso aqui é um sentimento, isso tem um efeito psicológico de empoderamento da luta social muito forte. E eu acho que o que a gente viu, a gente teve dois fenômenos. A gente teve esse fenômeno de mobilização sindical contra as lideranças e por meio de métodos de mobilização direta, não é por meio de negociação sindical, mas por meio de greves, e em alguns casos de greves selvagens, ou seja, contra as direções sindicais, como a gente teve um processo de ocupação que está muito além do MTST. O MTST foi a expressão mais visível, mas a periferia teve um boom de ocupação urbana que a gente não via desde os anos 80. Tem muita ocupação para tudo quanto é lado. Né? E eu acho que isso advém desse sentimento de empoderamento pela vitória que foi junho de 2013. Né? E muito... É difícil falar do Brasil, o Brasil é muito grande, mas olhando para São Paulo, por exemplo, ainda bem que o MTST organizou e deu uma visibilidade, porque ele combinou esse fenômeno de ocupação urbana com mobilização de rua, com passeata de rua, que chamou muita atenção dos meios de comunicação e conseguiu dar uma visibilidade para esse processo. Porque o que poderia ter acontecido é que esse processo de ocupação urbana na periferia ficasse invisível. Como ficou invisível, as mobilizações de redução do transporte por 10 anos até acontecer na cidade de São Paulo. Mas está acontecendo um processo de mobilização na questão de habitação assim como no setor sindical, assim, das categorias de mobilizações por aumentos salariais, que eu acho que está ligado com o fenômeno, com a experiência de junho. Agora, essas ações de tomada de rua que eram assim, que não era sindical, não era por interesse, não era movimento assim, que era mais universal, se você quiser, até porque o tema do transporte ele é universal. Todo mundo que não tem carro, que é 90% da população, todo mundo usa transporte. Então, uma coisa que transcende assim uma determinada categoria, não é? Esse tipo de mobilização mais universal, ela ensaiou uma convergência com essa movimentação sindical no caso da greve dos professores do Rio. Eu acho que também houve uma falha aí de isso não ter sido entendido, a potência da convergência dessas duas tendências, não é? Isso ser construído de uma maneira mais consistente. No caso do Rio, a greve dos professores, ela teve passeata de 100 mil pessoas para a greve dos professores. Não tem 100 mil professores no Rio. Não tem 100 mil professores. Aquilo lá eram pessoas que não têm a ver diretamente, ou seja, não são professores, nem funcionários de escolas que estão afetados, é a população que está aderindo a uma reivindicação que ela considera justa. Isso ganhou uma potência muito grande. Foram as maiores manifestações desde junho, elas aconteceram em apoio à greve dos professores no Rio. E a gente não conseguiu reproduzir esse fenômeno. Você falava dos metroviários, os metroviários ensaiaram no finalzinho um pouco isso. Houve no finalzinho da greve algumas manifestações na qual a população foi, mas não houve nem tempo para se construir isso. Elas foram duramente reprimidas pela polícia. Eu lembro que eu estava lá na segunda-feira lá que a polícia entrou no metrô e desceu bala de borracha pra todo mundo, entendeu? Não começou. O ato que estava em cima, que a galera estava organizando em cima, não rolou, porque a polícia chegou e jogou bala de borracha em todo mundo, jogou bomba em todo mundo no meio dos carros, entendeu? É isso que eu tô falando. A questão da repressão, ela tá aí pra inibir mesmo, pra acabar, pra não ter. E o Alckmin, quando ele demitiu os funcionários e não quer voltar atrás de jeito nenhum, ele quer demonstrar força, ele quer demonstrar que não vai ter. A população não vai poder se misturar, entendeu? É por isso que eu tô achando que tem uma conjuntura parecida, ainda mais você tem todos esses movimentos de habitação, você tem os trabalhadores e tipo, como, entendeu? Isso que eu acho muito estranho. Porque, não, mas aí entra eu acho que na questão dos metroviários entrou a questão da Copa do Mundo, de dois jeitos. Primeiro que os metroviários estavam aproveitando a conjuntura da Copa para ganhar visibilidade, porque eles estavam meio ameaçando entrar em greve no começo da Copa do Mundo. E isso, o governo ficou bem assustado, que isso ia complicar bastante todo o processo de levar os torcedores para o estádio, cujo principal meio era o metrô, por um lado, mas por outro lado também a Copa autorizou esse regime de exceção que a gente está vivendo, né? E ele começou um pouco antes, começou uma semana antes. A repressão dos metroviários foi
absurdamente inconstitucional, assim. Isso é isso que a gente está vendo de maneira recorrente, não só em São Paulo, em todo o Brasil. Manifestação em dia de jogo da Copa, ela não pode se concentrar. E se ela se concentrar, ela não pode se mover. Essa é a determinação. A gente está vendo em São Paulo, está vendo no Rio, a gente está vendo em Belo Horizonte, a gente está vendo em Fortaleza, sempre seguindo o mesmo roteiro. Isso é profundamente inconstitucional, mas há uma espécie de complô, assim, não sei se complô talvez seja forte, mas assim, há um acordo de intenções, pelo menos, se ele não foi explicitamente feito, há um acordo assim de pontos de vista entre os meios de comunicação, entre o judiciário, o Ministério Público e todas as esferas de governo, que significa os dois grandes polos organizadores do debate nacional, PT e PSDB. Eles estão de acordo, e aí é um silêncio monumental pela suspensão do direito civil mais básico, que é o direito de reunião e de liberdade de expressão. Ele está suspenso no país em dias de jogo, e ninguém fala nada. Você vai procurar na Folha de São Paulo, no Estado de São Paulo, no Globo, na Época, você não vai escutar nada. No Jornal Nacional não sai nada. Esse é provavelmente o mais perigoso legado da Copa, porque ninguém acha que suspensão, se o PT, principalmente, que tem raízes com o movimento social, acha que suspender direitos civis por um tempo, excepcionalmente, não deixa marcas profundas na sociedade, ele está profundamente enganado. A gente vai viver durante muito tempo sob a sombra desse regime de exceção. Por quê? Porque as instituições vivenciaram que a gente pode suspender direitos civis e nada acontece. Você acha que isso vai só acontecer na Copa e depois a gente vai voltar para um regime de normalidade? A gente não vai voltar para um regime de normalidade. Sempre que houver a menor ameaça de mobilização social, a gente vai ter suspensão, porque as pessoas sabem que elas podem suspender de uma maneira indolor, inócua, que não acontece nada. E a gente vai viver dias muito ruins, não é, por conta do que está acontecendo aqui na Copa. Mas, diante do que você analisou, não tanto agora nessa questão da repressão, mas um pouco antes do que aconteceu de junho para cá, das formas de organização e mobilizações que tivemos, que não vai se repetir aquela coisa tão massiva como foi aqueles dias lá, com milhões nas ruas. Mas, então você acredita na tese de que a evolução foi mais qualitativa do que quantitativa, porque aumentou o número de mobilização e de tentativas de movimentos se organizarem, darem as caras nas ruas, como em alguns sindicatos a gente viu uma rebeldia até maior das bases. Então você acha que teve algum avanço qualitativo nas formas de organização de luta popular, de movimentos, sindicatos? No partido ainda, acho que nos partidos ainda não se refletiu, mas enfim, já que ao mesmo tempo que perdeu quantidade de gente, perdeu contingente, né? Não são tantas milhares de pessoas nas ruas, você não acha que isso reverberou de outra forma, pelo menos com mais mobilização mesmo, mais impulso, assim? Não, a gente não deve medir o que a gente está vivendo por junho. A gente deve medir o que a gente está vivendo por maio de 2013. Antes de junho. E o que a gente está vivendo, assim, outro patamar de mobilização social. Isso aí, quem estava nas ruas antes de junho sabe que a gente está num patamar muito superior ao que estava antes de junho, de mobilização social de uma maneira geral. E isso é um legado de junho. A gente não deve medir por junho, porque junho foi uma coisa extraordinária. A gente não vai voltar a ter junho tão cedo. A gente deve medir por o que tinha antes. E na verdade o que aconteceu foi uma espécie de correção de rumo em relação à história do PT. Porque o PT é um partido de mobilização, é o partido dos movimentos sociais. Né? A gente esquece, muita gente fala assim, mas no Brasil a gente não se mobiliza. Isso é completamente falso. A gente se mobiliza pra caralho. O que a gente vivenciou no final dos anos 70, início dos anos 80, foi um padrão de mobilização social elevadíssimo. E a gente desmobilizou, a sociedade brasileira se desmobilizou porque ela optou pela via institucional. Isso foi uma decisão. O PT, ele não é um partido comunista clássico ou socialista clássico, na qual um partido que se infiltra nos movimentos sociais de uma maneira leninista e quer controlar os movimentos e dar linha orientação política. Ao contrário, movimentos sociais que se federaram e fundaram um partido político. E esse partido político, em algum momento, resolveu fortemente optar pela via institucional. Quero chegar à presidência da República, ganhar governador, conquistar o poder político. Essa opção que aconteceu no decorrer dos anos 80, mas assim, de uma maneira mais forte no final dos anos 80, do PT, ela foi altamente desmobilizadora.
altamente desmobilizador, que é uma opção pela luta institucional. E tudo que a gente viu nos anos 90 foi um processo assim, de declínio da mobilização que estava num patamar muito elevado nos anos 80. E nos anos 2000 não havia nada de mobilização social no Brasil. A gente tinha um patamar muito baixo, por conta dessa opção do PT. O que aconteceu foi que os jovens da geração dos anos 90 e dos anos 2000 tiveram que reinventar o movimento social de uma maneira completamente descolada do PT, porque havia muito pouco, havia basicamente o MST. Com nos a anos base de dois partidos que saíram do PT, exatamente. o PSOL e o PSTU. Havia muito pouca coisa assim existente para você se ligar, então teve que reconstruir. E o que a gente viu, acho que não é à toa que junho tenha começado com o MPL, que é um movimento de jovens, né? Um movimento de jovens que reconstruiu o movimento social fora desse ciclo do PT. E o que... Oi? O Fórum Social Mundial também, né? Exato. Foi a via que a gente encontrou naquele momento. E essa expressão desses novos movimentos sociais, não é? Eles estavam ocultos. Para mim, uma das coisas mais surpreendentes é como é que as pessoas se chocaram em São Paulo que uma luta contra o aumento da Paris ganhasse a dimensão. Pô, tá ganhando essa dimensão faz 10 anos. Faz 10 anos. Se a gente olha o que aconteceu em Florianópolis em 2004 e 2005, a mobilização de Florianópolis em 2004 e 2005 foi maior que a de junho, proporcional à cidade de Florianópolis, que é a menor capital do Brasil, uma cidade muito pequena, mas ela teve 5% da população mobilizada lá, não é? Lutando contra o aumento. Isso aconteceu em Salvador em 2003, isso aconteceu em Vitória, isso aconteceu em Goiânia, isso aconteceu em Belém, isso está acontecendo de maneira reiterada. Só que ninguém presta atenção no que acontece fora, são coisas locais. O que é nacional é o que acontece no Rio e São Paulo, o resto é local, são fenômenos locais. Só que fenômenos locais por todo o território nacional, ele tem uma sistematicidade, são fenômenos social que está acontecendo na sociedade brasileira, e ninguém prestava atenção. Não é só os meios de comunicação não prestaram atenção, os partidos políticos não prestaram atenção, ninguém incorporou no programa político, o PT não incorporou, o PSOL não incorporou, o PSTU, ninguém. Na esquerda ou na extrema, o PSDB não incorporou, ninguém incorporou essa demanda por transporte com centralidade antes de junho de 2013, embora fosse um fenômeno social recorrente. A universidade não prestou atenção nisso. Faz 10 anos que tem mobilização de transporte, quantas teses? Tem 3 teses. Teses de dissertações universitárias, 3 na universidade, um fenômeno social dessa magnitude. Aí quando acontece, ninguém estava prestando atenção, nossa, de onde veio? Aí as teses mais estapafúrdias dos sociólogos tentando explicar de onde veio. Pô, veio de onde veio mesmo, veio do transporte. Porque é assim mesmo, ela começa pequena e de repente explode. Está acontecendo, está explodindo por causa de transporte há 10 anos e ninguém está prestando atenção. Mas o que é esse fenômeno? É um fenômeno social novo, é uma espécie de reconstrução do movimento social de uma maneira assim desvinculada desse ciclo que levou ao Partido dos Trabalhadores. E eu acho que o que aconteceu, voltando para a tua pergunta, que os meios de comunicação, a academia e os partidos políticos estão olhando para novos fenômenos sociais que estão além daquele ciclo, que é o ciclo do movimento de habitação, que é o ciclo do movimento de carestia, que é o ciclo dos sindicatos do final dos anos 70 e dos anos 80, do MST também. Você acha que o PT está tentando recuperar esse movimento das ruas, por exemplo, com esse projeto, com esse decreto que a Dilma fez agora de participação e mobilização nacional? Se recuperar, né? Eu acho que essa coisa participacionista está muito na gênese do PT. Né? Faz parte do espírito, do DNA do PT, um projeto participacionista. Na verdade, se a gente olhar, eu não acho que são dois fenômenos desligados, o fenômeno que está na origem do PT e esse fenômeno do novo ativismo social. Eu acho que eles fazem parte da mesma coisa, só que o PT fez uma espécie de desvio de rota. Porque quando a gente olha, o movimento dos anos 70 em diante, eles são muito diferentes dos movimentos. Quem teve a oportunidade de militar com velhos militantes, que não são dos anos 70, sabe que os movimentos sociais pré-anos 70 são de natureza muito diferente. Eles não são participacionistas. Eles não defendem a democracia como forma de organização do movimento social. E o PT não, o PT está já nesse processo, mas ele está numa etapa, num momento assim, primeiro, do começo. A gente olha para países que não vivenciaram o PT,
O PT é um fenômeno mundial, assim, porque é um partido de movimentos sociais que se institucionalizou de uma maneira muito abrupta, muito forte, muito vitoriosa também, porque conquistou o poder político no Brasil. Mas se a gente olha para outros, a única coisa parecida que eu acho ao PT é o Partido Verde alemão, que teve uma trajetória muito parecida. Mas se olha em lugares onde não teve, o movimento social não optou pela via institucional, a gente vai ver que ele vai amadurecendo. Primeiro ele é participacionista, por exemplo, o PT ele é muito participacionista, você tem essa ideia de democracia participativa, de tudo tem que passar por assembleia, que a gente deve conquistar a base, isso se chamava naqueles anos de basismo, não é? Mas a gente vai ver outros movimentos sociais no mundo passando por esse processo. Mas isso vai se radicalizando, isso depois se converte numa crítica ao leninismo, a ideia de que as assembleias de movimentos elas devem ser por disputa de correntes, que isso é ruim para o movimento, que a gente deve optar por processos assim menos confrontativos e mais da constituição de processos orientados ao consenso. Então você vai ter uma crítica ao leninismo, você vai ter um processo no qual vai se defender a ideia de assembleias gerais permanentes, que os movimentos eles devem ser geridos por assembleias gerais permanentes. E eu acho que se o PT não tivesse tomado rumo, que os movimentos sociais que estão na gênese do PT, se eles não tivessem entrado nas instituições de uma maneira tão abrupta como eles optaram lá, eles teriam passado por esse processo de radicalização democrática, teriam completado esse processo de aprofundamento democrático e teriam se encontrado com esse novo ativismo. Eles fariam parte, digamos, do mesmo processo. É que esse processo foi interrompido por essa opção institucional do PT e foi mais ou menos resgatado por uma nova geração. Não acho que são coisas que estão assim completamente diferentes, são dois processos. Eu acho que eles fazem parte de um processo de aprofundamento democrático dos movimentos sociais que está acontecendo nos anos 70. Você acha que existe essa conversa entre a via institucional e a via não institucional, principalmente você que vê um cara que veio do movimento punk e tal, tem um pouco um viés diferente dessa via institucionalizada? O que você acha? Se existe essa conversa entre os dois, se existe a possibilidade, por exemplo, que o PT está tentando fazer agora, de fazer uma frente contra, por exemplo, que é a luta de todo mundo, que é contra o capital internacional, como você estava falando de Seattle, contra a globalização. Você acha que é possível existir essa via com a via institucional junto com a via de movimentos sociais, ou você acha que não tem como? Não, eu acho que eu acho que não acho que é o que vai ser. O que eu gostaria que saísse é diferente. Não é o que eu acho que vai ser. O que eu gostaria que saísse dessa experiência e eu acho que a gente tem toda a condição de fazer no Brasil por causa da nossa história. Uma retomada dos movimentos sociais com um certo equilíbrio em relação ao poder político. Por um lado, entendendo que os movimentos sociais precisam converter essa mobilização social em transformação institucional. O que é isso? Porque, na verdade, quando a gente fala redução de tarifa, isso passa por um processo institucional. Passa. Isso é uma decisão de governo, não é? E tem uma certa leitura nesse novo movimento social de que basta você gritar para a coisa acontecer. Não é verdade. Não é verdade. Do lado de dentro das cortinas, né, na coxia do palco, acontece um monte de processos que o movimento social tem que intervir, que são processos institucionais. Mas para ele intervir, ele não precisa se institucionalizar, ele não precisa eleger deputado, eu não preciso virar deputado ou virar prefeito para isso acontecer, mas eu preciso ter uma interlocução independente, mais ativa com o poder institucional. Eu gostaria que a gente tivesse, que o resultante desse processo fosse duplo. Primeiro, um fortalecimento da mobilização social, que a gente esvaziou aí no processo dos anos 80, principalmente durante os anos 90. A gente esvaziou as ruas, a gente esvaziou a mobilização direta, se você quiser, o processo de greve, de ocupação, né, de reivindicação de rua, ela foi completamente esvaziada. Então esse processo de retomada das ruas, que ele continue se fortalecendo, mas por outro lado, que ele se fortaleça de maneira a converter essa insatisfação e essa mobilização em mudança concreta, né? Mas aprendendo que se a gente optar por uma via institucional direta, a gente mata a mobilização. Então acho que no meu entender, o que a gente tem que tirar como legado é ter um processo de construção de mobilização social que saiba dialogar de uma maneira independente com o poder político. É um equilíbrio muito difícil, a gente não teve, porque o PT foi fundado pelos movimentos sociais, então
até muito recentemente movimento social e partido político era a mesma coisa, e governo, quando o PT se transformou, era praticamente a mesma coisa, então você tinha um jogo aí que era puramente institucional, e a gente começou a ter a esboçar um jogo de outra natureza, de mobilização social e instituições que não passava por uma identidade entre essas duas coisas, né? E a gente não tem, assim, as nossas referências de movimento social independente, dialogando com o poder político, sem se misturar, sem se subordinar a ele, são muito antigas, a gente já não tem mais militantes que vivenciaram isso. E entre os movimentos de PDL, PSD, por exemplo, você consegue observar um movimento que está mais próximo de chegar a esse sonho realizado? É sonho meu, não é sonho dos movimentos. A pergunta ia ser praticamente a mesma coisa, que em cima do que ele começou falando, ele falou, você está vendo alguém que, nesse novo momento, que tem mostrado esse potencial de aglutinar a via institucional com a turma dos movimentos sociais e conseguir fazer a luta dentro desse equilíbrio de forças que você está sugerindo? Tem alguém no horizonte próximo que está mostrando essa capacidade? Não, eu acho que tem avanço. Por exemplo, o MTST e o MPL são dois exemplos diferentes disso. O MTST porque ele não é muito um movimento de tipo novo. Ele tem uma forma de organização muito vertical, assim, do pouco, eu não acompanho ele muito de perto, mas já acompanhei. Então ele não é um movimento de tipo novo, ele é um movimento mais antigo, mais verticalizado, mas ele tem muito, ele acabou de demonstrar de uma maneira assim, brilhante essa capacidade de mobilização de rua sem se confundir com o poder político, conseguindo um conjunto de vitórias assim, espetaculares. Assim, essa última campanha aí do MTST foi assim, muito bem desenhada e muito bem sucedida. O MPL, que é um movimento totalmente de tipo novo, horizontal, de base, institucional, etc., também, em relação a movimentos anteriores, ele tem muito mais capacidade, né, de intervir, de converter a insatisfação que ele expressa em mudança institucional. Ele tem acumulado um conjunto de vitórias assim, bastante expressivo, mas ele tem, pela sua própria história, muita dificuldade de diálogo com as instituições. Mas pelos bons motivos. Porque a história do MPL é a seguinte: o MPL ele foi fundado muito sob a experiência da revolta do Buzu de Salvador de 2003. A revolta do Buzu de 2003 foi um levante mais ou menos espontâneo dos jovens de Salvador contra o aumento da passagem de 20 centavos também em Salvador. Os jovens foram organizados de maneira horizontal, assembleária, tomaram as ruas e começaram a bloquear as ruas durante várias semanas, estrangulando a cidade e pressionando o poder político à redução das passagens. Só que eles não tinham uma expressão política, um movimento social, não tinham lideranças constituídas. O governo municipal não sabia com quem negociar e começou a negociar com a UNE. E a UNE passou uma outra agenda que não era a revogação das passagens. O MPL nasce e o movimento se sentiu traído. O MPL nasce dessa experiência, digamos, derrotada da revolta do Buzu, e ele se constitui como uma expressão política desse processo espontâneo de revolta dos jovens contra o aumento de passagens, mas que busca ser fiel a essa reivindicação, não trair o movimento. Como é que eles não traem o movimento? O MPL tem uma pauta única, redução da passagem. Aí por exemplo, quando teve a campanha de 2013, o prefeito de São Paulo ele falava assim: o MPL é intransigente, ele não quer negociar. Mas ele não pode negociar porque ele trai a sua própria natureza. Ele foi concebido para não negociar, porque ele sabe que... Porque a negociação de tipo antigo era subordinar uma agenda de partido a uma agenda a agenda do movimento a uma agenda de partido. E ele nasce como uma organização política que só tem agenda de movimento. É pelo mesmo motivo que o MPL não quis falar de qualquer outro assunto que não seja de transporte. A agenda do MPL, qual que é a agenda? Quando tem aumento, redução do aumento. Não é? E quando não está tendo redução do aumento, lutar pela tarifa zero. Essa é a agenda do movimento. Mas de onde que o MPL extraiu? Não extraiu de lugar nenhum, extraiu das ruas. Isso é uma reivindicação espontânea que tem sido demonstrada empiricamente por essas mobilizações sociais que estão surgindo há 10 anos por todo o território nacional. E aí, o MPL,
Então, ele tem esse problema no sentido de que ele não dialoga. Mas não é uma... Por um lado, ele não dialoga, é verdade. Mas, por outro lado, ele não dialoga por razões muito compreensíveis que explicam a própria natureza dele ser uma espécie de instrumento político do movimento que não é partido. Eles não são um partido político. Mas eles são movimento, Pablo. E, por exemplo, ano passado, durante o período de manifestações, a Prefeitura abriu 2 processos de consultas relativos ao sistema de transporte em São Paulo. E o MPL não se manifestou em nenhum dos 2. Um sobre remuneração, como fazer a remuneração dos empresários. Eles poderiam ter se manifestado contra a remuneração, volta, abre o sistema, não se manifestaram. E no caso estava até servindo de contato entre pessoas que trabalhavam na prefeitura com pessoas que eram do MPL, perguntando, não vão se manifestar? Vai fechar o prazo, vai acabar o prazo. E não houve nenhum tipo de manifestação, nem para o sistema com relação ao público, nem com relação ao próprio empresariado ou indústria de transporte. Então parece que eles têm uma atuação performática, de mobilização de massas, mais do que apenas um movimento, que tem uma dificuldade de dialogar, de estabelecer comunicação com o mecanismo institucional, que parece que eles têm tido muita dificuldade, apesar de ter um histórico muito longo. É muito difícil de entender isso, porque é uma dificuldade de manter comunicação, não é nem de se institucionalizar. Eu não sei especificamente isso, qual foi a avaliação do MPL. Eu não vou arriscar falar que talvez eles tenham tido o entendimento de que o sistema de consulta era imperfeito. Eu não sei qual foi o entendimento deles, eu não acompanhei esse detalhe, então não vou falar. Mas eu acho que esses movimentos de base, vou falar de uma maneira geral, não do MPL, que esses novos movimentos, que eles são horizontais, orientados ao consenso, que se manejam por processos de assembleias gerais, que rejeitam as instituições de uma maneira geral, eles têm dificuldade de dialogar. Por isso que eu acho que o aprendizado de junho, que eu gostaria que fosse o aprendizado de junho, é uma espécie de ponto intermédio, que não é assim, que a gente não deve optar pela via institucional. O PT já foi, a gente não precisa refundar o PT já está aí, o PT já foi constituído, ele já é um partido. Fazer uma colocação, só um minutinho. O PT ele já foi e ele já arredondou com seus acertos nos seus ganhos. Ele trouxe óbvios ganhos, eu acho, óbvios ganhos sociais, do ponto de vista de programas sociais, de benefícios, mas ele tem óbvios limites também. E ele já está aí, eu acho que não faz o menor sentido refundar, refazer o PT na experiência brasileira, que é a experiência mais plena que a gente tem de movimentos sociais constituindo partidos políticos. Por outro lado, ou seja, então a gente precisa ter mobilização social. Por outro lado, essa mobilização social anti-institucional que se recusa, ela vira uma espécie de assim, mobilização autoexpressiva. Ela fica muito próximo da arte. Isso tem a ver com a gênese na contracultura. Eu acho que a gênese desses novos movimentos que vêm, assim, do ativismo social com a contracultura, deixa marcas, né? Eles são muito autoexpressivos. No movimento antiglobalização, a gente fazia um esforço enorme para não transformar o nosso movimento num grande carnaval. Então a gente expressa a nossa insatisfação, mas assim, isso aí não tem nenhum sentido de estratégia, não é? Ele meio se esgota na autoexpressão da insatisfação, numa negatividade vazia. Então eu acho que a gente tem que encontrar um ponto intermédio entre essa manifestação autoexpressiva, contracultural, que está até, na verdade, até nos movimentos convencionais você vê a quantidade de ações desprovidas de sentido, que só tem como... Nos movimentos sociais eles vão chamar assim, não, essa nossa ação é para motivar a militância. O que é uma ação para motivar a militância? É uma ação puramente autoexpressiva. Pô, mas isso é uma tendência que a gente vê na história dos movimentos sociais, os movimentos incorporarem isso como um elemento constitutivo deles mesmos, essa dimensão autoexpressiva. Eu acho que o desafio é converter essa necessidade de autoexpressão da indignação e subordiná-la a uma estratégia sem converter isso, sem institucionalizar os movimentos. Não porque a gente não precisa de um partido de esquerda, porque a gente já tem, no caso do brasileiro, a gente já tem partido de esquerda, a gente precisa de um novo PT. Claro que o PT pode ser melhorado, ele faz um monte de cagada, mas não é essa a questão.
movimento também perde um pouco da sua natureza se ele sempre tiver como objetivo chegar ao poder. Exato. É que a gente já fez, o movimento chegar ao poder já chegou. Quero fazer uma colocação, gente, que muda Diga, um desculpa. pouco essa conversa. Porque eu faço parte do movimento desde antes do PT e acreditei que fazer um partido era o caminho, né? Eu já fui jovem lá no princípio e acompanhei o governo Lula. Eu voto 13 até hoje e meu papel aqui não é jogar pedra, mas é fazer a reflexão e a crítica. E do ponto de vista do movimento da cultura, do teatro, que é onde a gente vem desde sempre para denunciar e botar dedo na ferida, o PT, primeiro que não é governo PT, vamos combinar, e tem uma aliança ali, bem pouco de PT eu vejo, gente. Eu me esforço para ver o PT no governo, no poder, para me ver no poder, né? Então, vamos combinar que as alianças que o PT faz não é entre os partidos de esquerda. O que me compromete na minha militância. Quando eu saio para a luta, eu saio menor. Quando era só PT, o PT puro, eu era grande assim, porque eu era da ética, eu era a que cantava a bola. Então agora, com essas coligações que eu tenho... E outra coisa, o governo Lula veio e abriu muitos canais de comunicação. 8 anos. Eu estive em todos. Todas as conferências, fóruns, encontros, tudo horizontal, voltada por companheiros meus de categoria e levando demanda. Entrou mais 4 anos de governo Dilma. Continuamos em conferência e levantando demanda. Isso esvaziou a militância. Isso colocou a parte de formadores de opinião contra o PT. Nós sentamos muito para tomar café. E muito pouco. Coisas que assim, no tempo, antes, editais de teatro, cinema, que já eram, até a ditadura fazia, o Miriam Muniz, no governo do Lula, nós perdemos 1 ou 2 anos de edital. Então, assim, é uma patinada com essa coligação que o PT faz, que eu não sei se retoma e refaz essa imagem que a gente tinha de PT e o movimento. O que eu vi por parte do PT participando foi o PT cansar a militância. Cansar. E eu não vejo hoje que ele esteja tão se importando tanto com quem se foi. Pode ser que ele se importe com quem venha, o novo. Mas comigo, o PT não se importa. Eu não me vejo no PT. Eu não me vejo. Eu vou votar em outubro, eu vou votar 13, porque eu não tenho alternativa. Não que o PT seja para mim uma alternativa. Eu queria fazer essa consideração, porque parece que nos anos 2000 não tinha movimento. Mentira! O movimento de cultura, o movimento de moradia sempre esteve. Estivemos junto com o Lula. E o Lula nos cansou. Eu acho que a gente tem que considerar. Não podemos deixar que os anos 2000 seja essa idade das trevas no movimento, porque a gente estava lá. Boa parte. Eu tenho a mesma sensação que você, assim, porque eu também, mas é engraçado, porque eu estudo mais participação voltada para a abertura da formulação de política externa. E boa parte das organizações com que a gente, dos movimentos com o qual estou envolvida, tem exatamente a mesma sensação. Então houve um excesso de vias de participação sem resposta, na realidade. Então era participar e não ter resposta. Mas a impressão que eu tenho é que quem foi para as ruas, quem se mobilizou no passado, são outros grupos, não são os mesmos grupos. É porque essa mobilização que você está falando é uma mobilização institucional. Você vê que ela é muito diferente qualitativamente dessa mobilização de processo de conferência, completamente da dos anos 80. É completamente diferente a natureza dessa mobilização. É essa mobilização, digamos, de rua que se perdeu. Ela se perdeu porque ela foi institucionalizada, ela virou essa expressão aí de fazer fórum, de fazer conferência. E o PT, assim, o Brasil tem uma experiência, assim, única no mundo do processo que a gente tem de conferência, de conselho para tudo, tem conselho de tudo, de educação, de saúde, de cultura, não é? E a gente tem até uma parcela muito expressiva da população que participa de conselhos, dessas formas participativas. Agora, isso não é a mesma coisa que a mobilização social de rua. Ela é uma mobilização mais viva, porque ela demanda, assim, quando você não tem apoio de instituição. Fomos institucionalizados. Exatamente. O PT contratava nossos líderes. Exatamente. Eu acho que o que a gente tem que fazer é uma reflexão sobre aonde isso nos levou. Porque eu acho que esse processo de constituição de alianças, assim, não é externo. Eu não leio isso como traição do PT. Eu não sou muito simpático ao PT, tá?
minha trajetória é totalmente desligada, mas eu tenho muito respeito pela história do PT. É da natureza do sistema político isso. Infelizmente, Então, uma reforma política é uma bandeira. Mas eu acho que ela não ia mudar substancialmente isso, porque o processo político é o seguinte: para você governar, você tem que fazer aliança. Em qualquer lugar do mundo. Tem sistemas políticos em que você está mais empoderado, precisa fazer menos aliança. Não existe um sistema político onde você expressa uma parcela da população e você governa sozinho, entendeu? E você faz o que você quer. Isso não existe. Mas é difícil ver Feliciano, Lula e Maluf. É difícil. É do cara, assim, é mortal você ver isso. Né? É mortal e ninguém. Pra quem vai sair para militância te inviabiliza, né? E você não sai impune desse processo, né? Você não faz aliança com Sarney e sai do mesmo jeito, né? Assim, mas eu acho assim, a política institucional é isso. A dura realidade é que a política institucional é isso. Sabe, eu não gosto. Vou falar uma coisa mais polêmica, assim, porque eu tenho um monte de respeito. Eu tenho um monte de respeito, por exemplo, pelos companheiros do PSOL, acho que tem muita gente de valor e tal. Mas assim, eles leem isso como traição. Eu não acho que é traição. Eu não acho que é. Não, mas não é só que são escolhas. É que assim, o PSOL, se ele chegasse ao poder, ele passaria pelo menos, talvez menos, talvez um pouco mais, talvez não ali, mas aqui. Não tem jeito de você tomar o poder político e não fazer alianças. Não tem, você cai. Você cai. E aí todo mundo do PSOL que passou por esse processo, o PSOL começou a atacar. Randolfo passou por isso. Tem experiências diferentes na América Latina. Por exemplo, teve o Rafael Correa, ele não fez uma... Todos os governos da América Latina não precisam ver essa conjuntura assim. Que eles fizeram. Mas olha, não foi assim, você vê na Argentina, não foi mas assim, olha o grau de conflitividade que elas... Eles não vivem num sistema... Pegar a Venezuela, que é o caso mais extremo disso. Não vivem num sistema de estabilidade institucional, que é uma sociedade que está à beira da guerra civil. Justamente por isso, assim. Porque ali, nesses países também, eles meio que fizeram as alianças antes de se eleger, né? Fizeram sistemas de frente amplas, que aglutinou já os 3, 4 partidos mais afinados, e aí como frente ampla conseguiu se eleger, já tendo uma certa maioria mesmo para governar. O sistema de eleição é diferente, o que tem um impacto. Uma forma um pouco diferente. Tem. Aí é uma outra... Mas eu acho assim que se você pensar, você pode tentar fazer o seu projeto e passar com muita força, mas assim, você... Depois não trabalha. A Câmara não deixa, o Senado não deixa. O negócio, aí você compra as brigas. A Venezuela é muito isso, é um país assim que está muito fragilizado institucionalmente. E eu não sei se ela avançou. Olha para a Venezuela, olha para os ganhos. A Venezuela teve vários ganhos sociais também, como o Brasil teve. Eu não acho que o Brasil não teve ganhos sociais, eu acho que teve um monte de ganhos sociais. Agora, eu acho que está mais ou menos da mesma ordem. Só que olha um país e olha a Venezuela. A Venezuela está à beira de uma guerra civil. Não sei, eu acho até que o caminho que o Brasil fez foi melhor, porque a Venezuela, embora assim retoricamente esteja muito mais claro, muito mais confrontativo, do ponto de vista de ganhos concretos, não é muito diferente. Teve programas sociais que avançaram, teve aumento, teve redução do índice de analfabetismo, teve melhoras no sistema público de saúde, mas a gente também teve todos esses ganhos nos anos Lula. Só que a nossa sociedade não despedaçou. A gente não tá nem, a gente está com as instituições mais ou menos íntegras. Íntegras porque a gente não bate de frente com o capital, porque o capital comanda essa via. Mas lá eles batem só retoricamente. Olha o resultado concreto, não é muito diferente do nosso. Ganho social concreto, redução da desigualdade, de aumento dos programas sociais. Claro que eles tiveram que fazer um monte de outras coisas, tiveram que intervir no mercado, mas isso advém do grau de conflitividade deles. Enfim, eu estou ponderando um pouco, que às vezes a gente acha que assim, retoricamente, a gente lê eu não julgo política por ideologia, assim, porque ideologia é conversa, é ideias. A gente julga a política pelos resultados concretos. Eu acho que eles têm resultados concretos parecidos com o nosso. Talvez tenha avanços, na área de saúde eles têm um pouco mais de avanço que nós, mas talvez em redução de desigualdade a gente tenha mais avanço que o deles. Sei lá, assim, eles não estão... E eles estão pagando um preço muito alto pelo grau de conflitividade deles. Porque, não tem jeito de fazer política atropelando metade da sociedade. Essa é a dura realidade. E aí você faz via institucional, é isso, você senta com o Sarney. É duro.
É duro, mas é isso. Bom, e fazendo... Posso fazer uma? Pode. Voltando a falar um pouco das manifestações durante a Copa, a única manifestação que eu tenho notícia, assim, que eu compareci, que não foi duramente reprimida desde o início, ou que foi cercada, foi a do MPL. E teve um fenômeno nessa manifestação que eu queria que você comentasse, que foi desde a descida da Praça do Ciclista, na Avenida Paulista, até a Marginal Pinheiros, alguns black blocs tentando quebrar as vidraças de banco, tentando a ação direta ali na descida, nas Rebouças, ainda no caminho da Paulista para a Marginal, e os integrantes do MPL mais orgânicos indo impedi-los fisicamente de fazer isso, vi até uma agressão entre dois black blocs. Então mostra, eu acho que mostra até certo ponto uma desconexão da tática black bloc com os movimentos, e eu acho que isso aconteceu também na abertura da Copa, naquela manifestação que saiu do Carrão, e o sindicato e os black blocs acabaram rachando e brigando ali mesmo. Queria que você, por ter tanto o MPL e os black blocs como objeto aí do seu interesse, do seu estudo, queria que você tentasse falar um pouco dessa relação e desse fenômeno que aconteceu nessa manifestação, do movimento ter que tentar impedir os black blocs de agirem. Posso aproveitar um pouquinho para falar de Seattle também, que foi Seattle que começou as táticas do black bloc, né? Os movimentos anti-globalização. Tipo, como que se desenvolveu isso? Acho que é importante falar também. Então, eu até também, assim, virei meio defensor dos black blocs, porque eu acho que eles sofreram um massacre, e até parece que eu sou um grande defensor, assim, na verdade até minha história particular, assim, como militante de movimento social, foi muito crítica a eles. Mas eu achei que eles sofreram um ataque tão duro que os deslegitimava enquanto atores políticos, que era preciso defendê-los. Então vou contar um pouco isso e depois fazer a crítica. Mas primeiro fazer a defesa. Eu acho que o Black Bloc nessa leitura nova, o Black Bloc nasce na Alemanha, né, no movimento social alemão, como uma espécie de grupo de autodefesa do movimento autônomo alemão, que não é novo, assim, todo movimento de rua sempre teve táticas de autodefesa da polícia. Mas tinha essa característica visual, assim, essa unidade visual que era, na Alemanha era até uma espécie de brincadeira com a lógica de organização das manifestações de rua na Alemanha, né, que elas eram organizadas em blocos, né, porque você tinha o Partido Verde, você tinha um bloco verde, os ambientalistas eles andavam juntos, falavam, né, o Bloco Verde, tinha um bloco vermelho dos sindicatos, do Partido Comunista, e aí você tinha, por analogia e meio brincando com isso, tinha um bloco negro, que era do movimento autônomo alemão. E eles desenvolveram, assim, eles não inventaram nada, eles só desenvolveram essa tradição de praticar autodefesa. Eles faziam táticas como cercar a manifestação dando as mãos, para impedir que agentes, veja só, para impedir que agentes provocadores entrassem na manifestação e criassem algum tipo de tumulto ou conflito que impedisse a manifestação de chegar no seu destino, ou fazia-se um bloco na frente para fazer enfrentamento com a polícia para a manifestação poder passar, esse tipo de coisa. Esse Black Bloc ele é ressignificado em Seattle, em 1999, nos preparativos para os protestos contra a Organização Mundial do Comércio, que ia fazer a rodada do milênio em 99. E essa ressignificação advém de um debate interno do movimento social americano sobre as táticas gandhianas de desobediência civil não violenta, que tinha se transformado numa espécie de paradigma por conta do sucesso do movimento negro que conseguiu o fim da segregação. O movimento negro ele tinha desenvolvido uma estratégia que consistia na desobediência civil não violenta e na resistência pacífica, na resistência passiva. Consistia no seguinte, então tinha a lei de segregação que dizia negros não entram na lanchonete. Então faz um sit-in, os negros vão lá, entram na lanchonete na qual eles não podem, estão desobedecendo uma lei que é flagrantemente injusta, a polícia vem cumprir a lei, não é, de uma maneira violenta, e esse cumprimento da lei violento, não é, ele recebe uma resistência passiva, ou seja, os manifestantes não reagem à violência da polícia. E essa ação violenta da polícia, batendo em manifestantes que defendem um princípio de justiça muito flagrante, muito claro, choca a opinião pública. Foi o que o Gandhi fez no processo de independência da Índia,
e o Martin Luther King retomou nos Estados Unidos para acabar com as leis de segregação racial. E foi extremamente bem sucedido, porque os Estados Unidos ficou chocado vendo os negros segregados apanhando da polícia para exercer o direito de igualdade que supostamente estava previsto na Constituição americana. Bem, isso virou um paradigma nos Estados Unidos e todos os movimentos dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90 utilizavam a desobediência civil não violenta nos moldes do Martin Luther King e do Gandhi. Em 99 houve um debate dentro do movimento, o que seria, não, que ainda acho que não se usava ainda naquele tempo o nome que seria chamado movimento anti-globalização, teve um debate sobre isso, dentro do movimento social americano, quando se preparava os protestos contra a OMC. E se disse o seguinte: um grupo que vinha do movimento ambiental levantou a questão, falou, essa desobediência civil não violenta, ela não funciona. Na verdade, desde o movimento dos direitos civis dos negros, ela não tem funcionado. E ela não tem funcionado porque os meios de comunicação não cobrem a violência policial. Se eles não cobrem a violência policial, não tem como a opinião pública ficar chocada com a violência policial atacando manifestantes que estão defendendo um princípio de justiça, que é o fundamento da desobediência civil não violenta. E como os meios de comunicação não cobrem, não faz sentido a gente persistir nesse tipo de tática. Não é? Porque a polícia vai, brutaliza, tortura, mesmo assassina militante social, e a imprensa não dá a mínima. E como não dá a mínima, esse tipo de estratégia não tem sentido. Esse é o debate que foi feito pelo grupo que deu origem ao Black Bloc de Seattle. O que eles fizeram? Vamos fazer um ato de desobediência, veja só, um ato de desobediência civil não violenta, não é? Que desobedeça o coração do sistema jurídico e a defesa da propriedade. Vamos fazer quebra de propriedade, destruição sistemática e seletiva de propriedade privada, com o objetivo de recuperar a atenção dos meios de comunicação. Esse é o debate que aconteceu lá nos anos 90. Foi grande controvérsia no movimento social, o movimento sindical ficou puto, os ativistas de ação direta ficaram putos, porque teve um grupo ali divergente fazendo uma coisa que não estava combinada. Mais ou menos não estava combinado, porque esse debate foi feito ali, as pessoas sabiam que iam... Então eles pegaram essa estética do Black Bloc, do movimento social alemão, e ressignificaram com essa tática. E foi mais ou menos bem sucedido. Por que ele foi mais ou menos bem sucedido? Porque eles recuperaram a atenção dos meios de comunicação. As imagens de Seattle, até hoje que se tem a do Black Bloc de Seattle, quebrando o vidro da Starbucks, da Nike, do McDonald's, destruindo, isso ainda é a imagem que a gente tem de Seattle no 99. Então eles conseguiram capturar a atenção dos meios de comunicação, mas eles não queriam só capturar, eles queriam capturar a atenção dos meios de comunicação e transmitir uma mensagem de oposição ao processo de liberalização, de oposição à liberalização econômica e aos acordos de livre comércio pela destruição seletiva de propriedade de grandes empresas transnacionais. Então não quebrava a loja do senhor fulano, né, do pequeno proprietário, e a ação não podia redundar, não podia nem machucar pessoas nem animais. Pois bem, mas o sucesso passe, eu tenho dúvidas que ela conseguiu transmitir essa mensagem de oposição. Não ficou uma quebra de propriedade gratuita, porque os meios de comunicação não cobrem de uma maneira a evidenciar que eles estão destruindo propriedade das empresas transnacionais. Só vandalismo. Isso é lido numa chave de vandalismo, a destruição de propriedade é muito mal recebida pelo público em geral. Acho que tem uma série de problemas, mas uma parte do objetivo dessa tática era recuperar a atenção dos meios de comunicação, foi muito bem sucedida, e é por esse motivo que aquela experiência rapidamente se espalhou pelo mundo. Né? A tática Black Bloc, ela entrou no repertório dos movimentos sociais, a gente viu Black Blocs na Grécia, no Cairo, na Cidade do México, em São Paulo. Em São Paulo a gente tem Black Bloc há 10 anos, não nada de novo, e a gente tem visto Black Bloc nos contextos mais diferentes, às vezes com apoio popular, às vezes assim, altamente impopulares, enfim. E no caso brasileiro mais recente, durante as campanhas de junho, a gente esquece, Black Bloc, ou seja, Black Bloc sem campo, pessoas utilizando a tática Black Bloc, foram fundamentais para o sucesso da campanha contra o aumento. O segundo ato contra o aumento, ele só chegou ao seu destino porque o Black Bloc conteve o ataque da polícia. Né? E em vários momentos da primeira fase da campanha contra o aumento, pessoas utilizando a tática Black Bloc foram fundamentais para o sucesso da campanha da MPL.
Agora, isso por que eu acho que é importante recuperar isso? Porque o Black Bloc não é uma coisa, não são criminosos, não são loucos, não é uma coisa sem sentido. Eu acho que tem sentido, tem história, tem relativo sucesso. Eu acho que é uma coisa que tem sentido. São autores políticos com quem você conversa. E eles têm sido apresentados pelos meios de comunicação por um monte de forças de esquerda como uma coisa, como um grupo de loucos, entre a loucura, o crime, assim, totalmente destituindo eles de dignidade política, sabe? E é contra esse esforço que eu tenho falado, resgatado essa história e tentado explicar o que é o Black Bloc. Por outro lado, eu acho que o Black Bloc é uma tática que é muito facilmente infiltrada por forças policiais. Eu não sei em que medida aquela ação ali foi quinta-feira? Que dia que foi? Foi quinta. Da manifestação do MPL, quinta-feira. Tinha P2 ali. Aquilo lá não foi começado por policiais infiltrados. O próprio Fábio estava gravando lá, o Fábio que foi preso, eu gravei ele falando, é P2 infiltrado. Exatamente, eu não sei. Quebrando loja à toa também. Você não sabe se aquilo é manifestante, se aquilo é um policial infiltrado para justificar a ação repressiva da polícia. Você não tem como. É muito difícil você controlar que as pessoas não sigam as regras éticas que limitam a ação do Black Bloc. Essa ação do Black Bloc não quebra vidro ou propriedade de pequenos comércios. Ela não agride pessoas. E é muito difícil você conter ali num cenário onde as pessoas estão mascaradas e você não sabe quem é quem. Então, e é muito difícil transmitir essa mensagem, porque a destruição de propriedade ela tem que ser, em tese, de acordo com a teoria, e as discussões políticas que estão na gênese e na prática, ela tem que ser seletiva e transmitir uma mensagem. Então, aqui o que a gente tem visto é quebra de banco e de concessionário de carro para pegar assim. Está transmitindo uma mensagem de oposição ao capitalismo, à riqueza excessiva. Eu não sei se isso está muito formulado para além da escolha dos alvos. A gente viu também casos assim, quebrando união, não faz o menor sentido, não transmite mensagem nenhuma. E você não sabe se é gente que está politizada, que faz parte do movimento, ou se é um infiltrado, ou se é um louco, ou se é uma pessoa despolitizada, você não sabe nada. Você perde muito facilmente o controle. E eu acho que quando essa ação aconteceu numa manifestação da MPL, que tinha trabalhado com gente que utilizava a tática Black Bloc, que trabalhou muito próximo na campanha contra o aumento de uma maneira que resultou muito positiva, em benefício da população de São Paulo inteira, que foi a campanha contra o aumento, e agora houve essa divergência. Eu acho que isso está gerando um debate que eu acho que vai ser mais saudável dos debates que aconteceram antes, que eram assim, muito deslegitimadores, falar que são loucos, que são... Não é louco, não é vanguardista, acho que não tem nada a ver com vanguarda, é um fenômeno de outra natureza. Agora, tem problemas, eu acho que é óbvio que tem problemas, eu não sou muito entusiasta. Botando na balança assim, como que você analisa? Eu acho que tem momentos em que faz sentido, principalmente na sua versão alemã, você fazer uma coisa de contenção, de proteger a manifestação. No dia 20 de junho, por exemplo, eu estava, de certa maneira, na tática Black Bloc, fazendo a segurança da manifestação no dia 20 de junho. Eu acho que ali era completamente necessário quando vieram a extrema-direita para atacar a manifestação. Aquele dia extremamente confuso, de fazer todo sentido. Eu acho que fez todo sentido na campanha contra o aumento, o Black Bloc ter contido o ataque da polícia na Marginal no dia, eu já não lembro agora de cabeça, no segundo ato contra o aumento. Faz todo sentido. Acho que em alguns lugares fez sentido e em outros não fez sentido. E agora, sim, nessa altura do campeonato, você acha que ajuda o MPL a Não, depende. Eu acho que a gente tem que julgar caso a caso. Nesse caso específico dessa manifestação de quinta-feira, obviamente não ajudou. Porque a opinião pública, você vê que assim, ao mesmo tempo que o MPL conquistou lá em junho, a gente até pensa no apoio, você pensa na periferia, você pensa no trabalhador. Quando a opinião pública olha para a quebradeira, isso choca. E aí você tem um resultado contrário. Poxa, eu não quero que aconteça isso, eu quero que você libere a catraca, mas eu não quero que você queime ônibus, eu quero que você... Então, nessa altura do campeonato, você acha que... Não, então, mas é que eu acho que não dá para generalizar, a gente tem que ver caso a caso, manifestação a manifestação, até porque não são as mesmas pessoas.
Tá, e é isso que ele colocou. Por exemplo, lá nessa última manifestação do MPL, a polícia não foi tão agressiva. Você acha que é possível ter acontecido uma coisa, tipo, a gente deixa, infiltra algumas pessoas? Eu tenho certeza. E aí eu justifico depois que você falou, que você Eles fizeram isso também no dia 18 de junho. Dia 18 de junho, dia 17 de junho, teve uma grande manifestação. Houve a grande repressão policial no dia 13. No fim de semana, por conta dessa virada da imprensa que a gente discutiu um tempo atrás, a polícia apanhou o fim de semana inteiro dos meios de comunicação. Os mesmos meios de comunicação que tinham mandado a polícia bater, atacaram, destruíram a polícia. A polícia falou, então vocês vão ver. Aí não mandou policiais cobrirem a manifestação do dia da segunda-feira, que acho que foi dia 17. Não mandou, não aconteceu nada. Aí ela não mandou de novo no dia 18, e eu não sei ali quanto que teve de espontaneidade e quanto que teve de agentes provocadores naquele ataque da prefeitura. Por exemplo, uma coisa que o MPL não ia para a prefeitura. O objetivo daquela manifestação do dia 18 era ir para o Tatuapé, ir para a Zona Leste. E alguém puxou uma manifestação. A manifestação já tinha saído, estava naquelas proporções muito assim, multitudinárias, uma coisa assim muito grande. De repente alguém sai marchando e vai para a prefeitura. Foi espontâneo? Foi orquestrado? Foi um agente provocador? Ninguém sabe. Eu não sei em que medida aquilo lá foi provocado. Para você gerar uma confusão no centro, um quebra-quebra, teve saque de lojas, teve um monte de coisa que não condiz com essa história e essa filosofia do Black Bloc que legitimou a retomada da violência policial no resto da semana. Eu acho que eles fizeram isso de novo. Podem, é difícil dizer, eu acho que é irresponsável dizer que a polícia fez, mas a polícia pode ter infiltrado gente para fazer a quebradeira, para justificar uma ação, porque o MPL também, eles tinham recebido uma carta supostamente enviada pelo MPL dizendo não vão lá que a gente cuida da manifestação com aquilo lá, não mandar e ter um quebra-quebra era perfeito para você legitimar, porque o MPL tem muito mais legitimidade social do que os movimentos contra a Copa hoje no cenário atual, muito mais. Então você usar o movimento que tem mais legitimidade social hoje, para provar que o movimento não tem capacidade de conduzir uma manifestação sem a presença da polícia, é prato cheio. A polícia pode ter usado, mas também pode ter sido, como essa tática Black Bloc permite que qualquer um participe e você não tem controle, pode não ter sido a polícia, pode ter sido uma pessoa desavisada, despolitizada, sem noção, participando ali. E diante dessa monte de fontes, o que os movimentos fazem? O que você queria apresentar? O MPL fez um debate, escreveu uns artigos. O debate está sendo feito sobre Black Bloc, como é que deve ser conduzida essa tática Black Bloc no contexto da mobilização social. Você não pode usar a tática Black Bloc em desacordo com o movimento que você supostamente está dando apoio. Então, pensando exatamente nisso, das duas últimas manifestações que a gente teve aqui na Paulista, né, que foi uma segunda-feira com o Diogo do Brasil, que foram presos, que o Fábio foi preso e o Rafael foram presos, e se desenrolou um ato para pedir a liberdade deles, porque, como se sabe, foi até filmado, quando o Fábio foi preso, ele não tinha explosivo, ele não estava incitando violência, e a polícia prendeu ele com direito totalmente inconstitucional, sem qualquer prova, e até agora não provou, e os dois estão presos. E ninguém tem prova de nada. E teve a manifestação seguinte e tal. Só que esses dois atos aconteceram posteriormente ao ato de quinta-feira, que foi quando rolou aquela quebradeira, que a gente não sabe se tem P2 infiltrado, que pode ter motivado a ação policial truculenta. E agora que, digamos assim, o jogo virou, que agora a gente tem dois presos lá, que estão presos, não posso dizer injustamente, eu vou dizer, eu acho que injustamente mesmo. No caso do Fábio, com certeza não pode dizer que injustamente. Com certeza injustamente, no caso do Fábio, a gente tem o vídeo provando, mas agora que, digamos assim, a gente viu que teve uma virada no jogo, que antes teve a repressão dos atos da Copa, os primeiros atos, foi reprimido pra caramba, aí a polícia deixou, aí rolou a quebradeira de quinta-feira, aí a polícia voltou agora a reprimir pra caramba. Você acha que talvez uma ação do Black Bloc em si pra fazer um enfrentamento a esse cerco que a polícia está fazendo seria talvez necessária no contexto ideológico, no contexto político? Como é que é? Não, uma ação do Black, porque agora você tem os atos que eles estão sendo totalmente reprimidos, certo?
Eles não saíram. O último ato não saiu da Paulista. Ele não pôde sair porque a polícia chegou e falou, não tem liderança, não vai sair. Se não tiver liderança, e não saiu. E a gente vai ver, provavelmente amanhã possa acontecer a mesma coisa. Entendeu? E se acontecer de novo, a tática do Black Bloc, você acha que se justificaria? Não, então depende, né, na verdade. Porque o Black Bloc tem que ser, no meu entender, qualquer tática tem que ser colocada num plano de estratégia do movimento. Né? Então tem que ver. Pelo que eu estou sabendo, no ato de terça-feira de amanhã, a ideia é simplesmente fazer um ato público, com discurso sobre condenando as prisões políticas. Eu acho que é isso. Não sei se está... Até onde eu sei, não estou acompanhando tão de perto, não está previsto sair, né, sair em passeata. Mas se tiver sair em passeata, pode fazer o maior sentido. Acho que, claro que pode fazer sentido você ter um grupo que impeça a repressão policial de defesa. Claro que faz. Claro que faz sentido, mas depende, é caso a caso, você tem que saber aonde, quando, como, por quê. Eu acho que esse ataque principista contra, a favor do Black Bloc, tratando como se fosse um grupo de pessoas, eu acho que não é esse o jogo. Embora, do ponto de vista de princípio, tem o fato das pessoas serem mascaradas e qualquer um poder, isso gera uma vulnerabilidade muito grande. Muito grande. Ali, realmente, a infiltração é muito simples.